Quero sentir outra vez, quero me apaixonar, como da primeira vez. Vou fazer uma pergunta. A paz do Senhor, meus amados, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Cadê as nossas crianças, hein? Para nós orarmos aqui por elas, antes que eu esqueça. Vamos lá, criançada? Chegar aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. E o meu amigo Theo. Muito bem, muito bem. Dividir o barco, né? Senão vai ficar torto assim. Glória a Deus. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus, e orar por essas vidas. Amém? Você pode assim levantar as mãos. Senhor, nós profetizamos, ó Pai, sobre a vida dessas crianças, que elas serão bênção nessa comunidade. Nós profetizamos em nome de Cristo, Pai, que essas crianças, elas serão homens e mulheres cheios do Teu Espírito, Pai. Nós profetizamos, ó Pai, que onde elas forem, ó Pai, onde elas colocarem os seus pés, Senhor Deus, a Tua presença estará com eles, no nome de Jesus, Pai. Que eles venham ser filhos abençoados, que eles venham ser alunos abençoados, que eles venham ser homens e mulheres de Deus abençoados em nome de Jesus, Pai. Eu oro pelos nossos professores, Deus, que o Senhor os capacite cada vez mais a instruir as nossas crianças. Toma ela em Tuas mãos, meu Pai. Nós rogamos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Amém. Amém, criançada. Pode ir. Bora lá. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, antes de eu entrar na palavra, deixa eu trazer algumas informações para vocês. O último sábado, que não foi de ontem, foi o outro, a gente teve aqui uma reunião, onde a gente tratou de algumas coisas que a gente almeja para o ano de 2026. E dentre esses projetos, nós temos a reforma do nosso templo do Guaci. A nossa missão, aliás, a nossa visão é levantar o teto, botar um telhado novo. E para que isso aconteça, nós temos uma missão. Missão essa de vendermos 3.000 cartelas de uma televisão, né? Então assim, quem esteve aqui já pegou alguns blocos, e a gente ainda tem bloco ainda para ser entregue nessa comunidade, tá certo? Então, eu ainda tenho um bloco aqui. Depois do culto, se os irmãos quiserem pegar comigo ou com a minha esposa, não esqueça, é importante. Eu desafiei a cada membro dessa igreja vender pelo menos 3 blocos, porque nós precisamos vender 3.000 cartelas. Mas até hoje, nós já vendemos 1.600 cartelas. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amado. Amém? Muito bem, Sanara. Glória a Deus. 1.600 cartelas já foram vendidas. Falta só 1.400. Né? De repente, você quiser ficar com o resto. Restam ainda 140 blocos. Então, meu amado, em nome de Jesus, o sorteio, ele vai ser dia 29 de março. Nós estamos em janeiro, fevereiro, março. Dia 29 de março, a gente vai fazer um evento abençoado na congregação do Guaci para esse evento. Uma cartela custa R$5 e o bloco, 10 cartelas, é R$50. Eu tenho desafiado os irmãos, amados, a olhar para o projeto. Você pode ganhar uma TV de 32 polegadas, mas você também, principalmente, vai abençoar a nossa igreja do Guaci. Então eu conto com vocês, certo? Então que Deus abençoe poderosamente em nome de Cristo. Então quem não pegou ainda, amado, pegue em nome de Jesus. Faça uma oferta de R$50, compre um bloco,
dê de presente para alguém e vai ser uma bênção. Em nome, foi, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós temos um texto para ler hoje, Josué capítulo 24. São 2 versículos, o 14 e o 15. Esse texto, ele está dentro de uma resolução. A Bíblia vai dizer no capítulo 24 que Josué, o grande líder de Israel após Moisés, ele percebe que o povo de Israel estava inclinado aos ídolos da terra que eles estavam morando. Então ele chama aquele povo para uma responsabilidade. Josué ele chama aquele povo para ter fazer um pacto de compromisso com Deus. Ele percebe isso. Quando chega no versículo 14 e 15, Josué ele faz uma forte declaração para aquele povo, ok? Diz assim o texto, versículo 14, Josué 24, versículo 14 está escrito: agora, pois, tema o Senhor e sirvam com integridade, fidelidade, e joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Versículo 15: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje quem irão servir, se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou se os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ora comigo em nome de Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção essa noite, Pai. O Senhor já tem nos abençoado através dos louvores. Continua abençoando, Pai, através da tua palavra. Que em nome de Cristo, Pai, o Senhor tire toda a distração do nosso meio. Que o Senhor, Pai, em nome de Cristo, Pai, tome este lugar, Senhor Deus, a cada vida que se encontra aqui. Eu oro, ó Deus, pela família desse rapaz tão jovem, Senhor Deus, que perdeu a sua vida, Senhor Deus. O que nós te pedimos é a tua misericórdia sobre a vida da família que agora vai ficar somente com a memória e com a saudade, Pai. Espírito Santo, o Senhor é especialista, pois a tua palavra diz que o Senhor é o consolador. Então nesse momento de dor, Pai, onde, Deus, é impossível encontrar algum momento que traga conforto, o Senhor é o conforto, Pai, na vida dos corações quebrados. O Senhor é o Deus que levanta e que restaura. Então, Pai, seja com os pais, os avós, os primos, os sobrinhos, toda a família, os amigos, ó Pai, que agora estão refletindo, Pai, que não mais verão a vida do seu amigo, Pai. O que nós te pedimos é a tua misericórdia pela família, Pai, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E que nós possamos aqui essa noite, sairmos daqui com os nossos corações moldados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, o tema dessa noite é a decisão que define um lar. Como eu falei para os irmãos, Josué já está no fim da sua vida. Josué já está com mais de 100 anos de idade. Então ele percebe como o povo de Israel estava se conduzindo. E quando você olha para o capítulo 24, versículo 1, ele chama o povo de Israel, amada, e o interessante, leia comigo o versículo 1, olha que coisa tremenda. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel escute essa palavra, Deus reuniu toda a tribo de Israel em Siquém. Aqui convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante do Senhor. Então preste atenção, Josué ele percebe como estava o coração do povo de Israel. O povo de Israel estava flertando, ou seja, estavam sentindo desejo, por assim dizer, pelos ídolos daquela terra pagã.
Então, Josué ele chama o povo para se reunir em um determinado lugar. E o lugar onde Israel é convidado, amado, é o lugar chamado Siquém. Então, preste atenção, Siquém significa ombro. Ombro é o lugar onde você repousa para ouvir quem você confia. Ou seja, Josué ele desafia o povo e no versículo 2, você vai ouvir isso aqui. Então Josué disse ao povo, assim diz o Senhor. Então o Senhor leva o povo de Israel a Siquém, coloca no ombro e diz, olha, escutem o que eu vou falar com vocês. A ideia aqui, amada, é de que a gente possa colocar a nossa cabeça no ombro de Deus e ouvir as suas instruções. E para colocar a cabeça no ombro, amado, significa que você está disposto a ouvir e a obedecer. Foi isso que Josué estava mostrando para aquele povo. E ele começa a dizer, olha, vocês lembram do que Deus fez no meio de vocês? Vocês, Abraão, ele vivia além do Eufrates. E ali, aquele povo, ele adorava outros líderes. Aliás, outros deuses. O próprio pai de Abraão, Naor, ele era idólatra. Mas eu tirei Abraão de lá e coloquei ele numa terra e prometi dar para ele nações. Para Abraão eu dei Isaac, para Isaac eu dei Jacó e Esaú. Um foi para o Monte Seir e o outro desceu para o Egito. Então ele começa a dizer a forma que ele começou a trabalhar no povo de Israel. À medida que quando o povo estava sofrendo no Egito, Deus, ele manda Moisés para tirar o povo dali, com o seu braço forte. A Bíblia diz que o Senhor leva o povo para o deserto. Quando o povo está diante do mar vermelho, o povo clama, por quê? Porque adiante deles está o mar, atrás deles estão os soldados egípcios, Faraó, e o povo clama, e o Senhor faz com que aquela nuvem de fogo, ela passe por trás do povo do Egito, aliás, por trás do povo de Israel, entre o povo de Israel e o povo do Egito. E quando o povo de Israel entra no mar vermelho, e o povo do Egito entra, o mar cobre e mata todos os egípcios. Se você for dando a continuidade do texto, o próprio Deus disse, olha, foi eu que livrei vocês da espada, foi eu que livrei vocês do inimigo, foi eu que coloquei vocês na terra prometida, foi eu que coloquei hoje vocês nas casas que vocês vivem. Vocês comem uva que vocês não plantaram, vocês moram em teto que vocês não construíram. Depois que ele faz toda essa declaração, ele diz assim, olha, vocês, escute bem, vocês não têm condições de servir ao Senhor. E o povo começa, não, longe disso, todos nós serviremos o Senhor. Pois se livrem dos deuses dos seus antepassados. Amados, decisão que define um lar. Deus estava cuidando daquele povo, mas era notório que aquele povo tinha ídolos escondidos. Tinha ídolos escondidos nas suas barracas, dentro das suas bolsas. O texto é muito claro, ele diz assim, olha, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Era muito claro isso. Então, como é que eu quero que o meu lar, ele se torne um lar que carregue a presença do Senhor, amado? Muitas vezes, amado, a gente carrega ídolos dentro de nós e a gente não percebe. Pequenos ídolos. E hoje eu vou mostrar alguns ídolos que vocês vão se identificar e ficar, vixe, é mesmo? É. Escuta isso. Só para vocês terem ideia. No âmbito da família, na vivência da família, ou no cruzamento da família, é um fato que nós vamos ter momentos de escolhas, momentos de cruzamentos, momentos de decisão. Chega momento da sua vida que você está em um cruzamento e você tem que tomar uma decisão. E um cruzamento ele tem
duas passagens para uma direita, outra esquerda e uma passagem para frente. Ou você pode voltar. Só que hoje, eu não quero falar, amado, de uma estrada física. Eu quero falar de uma estrada que é muito mais comum na nossa vida. Eu posso dar um exemplo aqui para vocês de uma estrada cultural, de uma encruzilhada cultural, por exemplo. A cultura, meu amado, preste atenção nisso, a cultura, ela nos oferece um caminho de valores e sucesso material acima de tudo. A cultura mostra que você pode ser a pessoa extremamente importante. Isso está errado, sim ou não? Não está. Desde que essa coisa não esteja em primeiro lugar. Em primeiro lugar, então, a cultura, por exemplo, nos oferece um caminho que valoriza o sucesso material acima de tudo. E você não pode colocar nada acima de Deus. Quando ele diz assim, acima de tudo, amado, são valores que pegam. Obrigado, irmã. Você viu como hoje ela está iluminada? Azul. Abençoada, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, amado. Com aquilo que a gente valoriza, com aquilo que a gente acha que é importante. O sucesso acima de tudo. Outra encruzilhada, amado, são as redes sociais. As redes sociais, elas nos apresentam o caminho da idolatria, da imagem. E, gente, se você abrir um Instagram, você começa a ver as pessoas postando fotos maravilhosas, cada posição, um sorriso e tal. E você olha para aquelas pessoas e você diz assim, rapaz, está aí. A pessoa mais feliz da face da terra. Mas não se engane, é só um clique. Porque depois do clique, vem o quê? A realidade. Tem pessoas que têm 10 mil seguidores, 50 mil seguidores. Nós temos um famoso aí, amado, chamado Anderson Nunes, sei como é o nome dele. Ele é um cara famoso, ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Ele vive em depressão. Como que você tem um monte de amigo e você vive assim? Não condiz, amado. Ou seja, as redes sociais, elas nos apresentam uma mentira. Fala como fulano é feliz. Outro dia, isso aqui foi verdade, não foi mentira. Eu decidi mais a Leide e o Ismael ir para o Diamante. Aquela churrascaria, né? E a gente estava sentado numa cadeira daquelas lá, de bambu, não sei de que é aquilo. Aí eu fiz uma live com a Leide, né? Assim, nós dois sentados. Aí de repente alguém entrou e disse assim, ixi, tu tá aí, é? Eu, vale, meu Deus, quem é? O irmão estava do outro lado olhando para mim, ó. Quer dizer, se eu estivesse falando uma mentira, né? O rapaz estava lá do outro lado, acho que 20 metros depois, estava me vendo, né? Outro irmão, né? Então, amado, tenha cuidado com isso. As redes sociais, amado, quem diz que é seguidor, eles todo dia tem que criar alguma coisa. Aí, o que é que eu vou botar hoje? Aí inventa uma mentira, conta uma história, arranca não sei o quê. Mas aí, a verdade, amada, é um vazio. Sabe? É um buraco. Você sabe o que significa vaidade? Eu já falei para vocês. Vaidade é o quê? É um vazio. E isso a pessoa precisa preencher dia por dia. Então as redes sociais, elas jogam as pessoas para esse fim. Mas o que depois está por trás daquilo é solidão, tristeza, sofrimento, dor. Até a pessoa que fez a foto, talvez ela olhe para a foto e diga, isso é eu mesmo? Não parece, né? Não parece. Por quê? Porque, amado, o que essas redes nos fazem viver, muitas pessoas elas falam a verdade, mas a maioria vive uma mentira. Então, inevitavelmente, a cada dia nós somos bombardeados com convites para servir deuses modernos. E as redes sociais, essas pessoas que ficam eu não digo que você não possa bater uma foto, mas tem gente que já acorda com o celular assim, ó. Vou tomar café.
Vou abrir a carteira. Não tem nada, mas eu boto um bocado de dinheiro, né? Você está entendendo? As pessoas, elas são sufocadas e elas vivem presas nisso. Josué, ele percebeu na sua época a mesma coisa. As pessoas estavam flertando, como eu falei para vocês, com os ídolos. As pessoas não estavam mais simplesmente querendo obedecer a Deus, elas queriam mais alguma coisa. Jesus Cristo, amado, Ele nos deu o suficiente, Ele nos deu a sua vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o pão da vida, e aquele que comer do seu pão nunca mais terá fome. Ele não está falando aqui de um pão físico, Ele está falando de um desejo, de uma natureza espiritual que brota dentro de nós, amado, que flui dentro de nós e nos faz sermos pessoas satisfeitas. Jesus Cristo diz que Ele é a água da vida, amado. Aquele que beber da sua água nunca mais terá sede. Ele se tornou uma realidade dentro de nós. Então nós não precisamos mentir para mostrar quem nós somos. Mas a pergunta continua, eu tenho que tomar a decisão. A decisão que define o lar. Eu quero perguntar essa noite, como está o seu lar, amado? O que você espera para 2026? Eu quero tratar aqui, amado, de 3 pilares que podem e que devem ser definidos em nossas vidas. O texto que eu li diz assim, versículo 14, ele diz: agora temos o Senhor e sirva com sinceridade e fidelidade. 3 pilares, amados, se você quiser anotar, eu acho muito tremendo isso. O primeiro pilar, amado, é temor reverente. O que é isso? É um temor profundo a Deus. Então, amado, para que eu possa construir uma família que serve ao Senhor, primeiro, eu tenho que ter um temor reverente, eu tenho que ter um amor profundo ao Senhor. Segundo lugar, amado, eu preciso de uma purificação radical. Eu preciso tomar uma decisão radical na minha vida. Eu preciso mudar, amado, a forma de eu pensar, a forma de eu agir, tudo aquilo que está desalinhado com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, amado, eu preciso não somente declarar, eu preciso viver uma lealdade com o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Algumas pessoas botam no seu carro, Deus é fiel. Às vezes, amados, são palavras vazias. Porque se você chegar para a pessoa e perguntar, Deus, Ele é fiel, ok. Mas Ele é fiel o quê? Ele é fiel a quem? Como assim Deus é fiel? A você? A palavra certa seria o quê? Deus é fiel à sua palavra. Pronto. Deus, Ele é fiel à sua palavra. Fica muito vazio. Então muitas pessoas abrem, eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu já falei com algumas mães, eu digo assim, cuidado mesmo com o que você fala. O filho não quer nada com Deus. A mãe é uma bênção, o pai é uma bênção, mas o filho não quer nada com Deus, isso é comum acontecer. Aí a mãe ora. Deus, envia uma mulher de Deus para o meu filho. Aí eu escuto isso, irmão, não faço não. Peça primeiro para o seu filho se converter, para o seu filho ter um relacionamento profundo com Deus. Aí depois, aí Deus vai e manda, né, uma mulher de Deus. Porque ver uma mulher de Deus para um cara que não quer nada com Deus, sério? Vai prejudicar a vida da irmã? Então a gente tem que ter cuidado com as nossas decisões. Então o primeiro pilar, amado, uma atitude reverente. Versículo 14, só a primeira parte diz assim: agora, pois, temei o Senhor e sirva com sinceridade e com verdade. Sirva com integridade e fidelidade. Foi a primeira coisa que o Josué, ele disse para aquele povo. Então, meus amados, antes de tudo, a jornada ela começa, amado, com a correção do nosso coração. Quando a gente corrige o nosso coração, a gente coloca aqui o temor do Senhor. E temor aqui, amado, não é temor de medo, é respeito. Esse temor aqui, ele é respeito profundo por Deus. Por exemplo, se o Jefferson, ele diz uma coisa para o Heitor, Heitor, você não pode fazer isso.
E o Heitor está perto do Jefferson e o Heitor vai, não faz. Mas o Jefferson diz assim, e onde você for, não é para fazer isso. E ele vai estar num canto longe do pai, aí dá vontade de fazer aquilo que o pai disse que não fizesse. Duas opções. Aliás, a primeira opção, voltando, quando ele temeu o pai dele, porque o pai dele deu a instrução, olha, você não pode fazer isso, e ele está perto do pai. Ele não fez porque ele teve medo do pai. Não foi temor, foi medo. Porque o pai poderia ter uma reação. Mas quando ele sai para longe, o pai diz a mesma coisa e ele não faz, aí já não é medo. Ele tem um temor, ou seja, ele respeita a decisão do seu pai. Aí é bem diferente. Porque lá o pai dele não está para apontar ele, mas ele tem respeito. Meu pai diz que não é certo, então por ele dizer que não é certo, ele não precisa estar aqui para mim fazer. Então tem muita pessoa, amado, que pega isso e joga para cima do pastor, joga para cima de Deus. O filho é desobediente em casa. Muitas mães dizem assim, eu vou ligar para o pastor. Olha, Deus castiga. Isso não é ensinar o caminho de Deus. Não é ensinar o caminho de Deus. Querer que responsabilidade sua sejam jogadas para o Senhor. Uma brincadeirinha assim, mas é muito a sério. Tem um vídeo que um cara chega numa concessionária e vai comprar um carro. Vê o carro, né? Ixi, vou comprar esse carro. Aí ele diz assim, vou comprar esse carro em nome de Jesus. Aí Jesus chega, no meu nome não. Você vai comprar no do outro que você já comprou e não pagou e quer que está no meu nome? De jeito nenhum. Pode não ser eu, né? Porque tem gente que faz assim, gente. Faz uma compra louca. Deus vai prover. Tu tem que fazer um cronograma se vai alcançar. Deus ele vai prover alinhado com a vontade dele. Mas tu faz uma compra que tu não tem como pagar e diz assim, Deus proverá. Sim? Você pode passar uma vergonha do cobrador chegar na sua casa e às vezes o cobrador ainda é crente. Irmão, tu não tem vergonha não, comprou e não pagou, né? Você está entendendo, amado? Então tem que ter cuidado quando você for tomar decisões. Então, amado, quando eu estou falando aqui de temor a Deus, amado, é respeito profundo. É quando você está, amado, diante de um monte de pessoas iníquas, com pensamentos terríveis, com desejos terríveis, mas você está lá por algum motivo, e essas pessoas, elas querem, vamos, bebe, fala, fuma, come, toma. Você diz, sabe o quê? Isso daí não agrada o meu Deus. Salmo 1, não ande segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assente na roda dos escarnecedores. Você não precisa, amado, que tenha alguém ali para lhe puxar. Você tem o Espírito Santo de Deus. Então, por temor a Deus, você não faz isso. Continuando. A jornada começa antes de tudo com a atitude correta do coração. A atitude correta do coração é temor ao Senhor. E esse temor, como eu falei, não é medo, mas é uma reverência profunda pela santidade de Deus. Ou seja, toda vez que você faz algo que é alinhado com a vontade de Deus, o nome do Senhor, amado, é glorificado através da sua atitude. Toda vez que você faz algo, que você deixa de fazer algo, que não é da vontade de Deus, você se fortalece e glorifica o nome do Senhor, em nome de Jesus. Então este temor, ele não é medo, mas sim uma reverência profunda pela santidade de Deus. É reconhecer, amado, quem Deus é. Ele não é um carrasco, ele é santo, e ele quer o melhor para mim e para você. Então, isso é um temor sincero. E esse temor sincero, ele tem que ser cultivado dentro do nosso lar. Uma família que deseja servir a Deus, portanto, em primeiro lugar, ela deve cultivar um ambiente de adoração, onde o Senhor é honrado diariamente. Sabe qual é o lugar mais difícil de servir a Deus, amado? Para muitas pessoas, é dentro de casa. Lá fora, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, mas em casa, amado,
não honra a Deus. Grita alto, fala alto, faz o que não deveria falar. Hebreus, tem um texto em Hebreus que diz assim, ó: há uma grande nuvem de testemunha ao nosso redor. Você não faz nada escondido de Deus. Você pode fazer escondido dos irmãos, você pode fazer escondido do pastor, mas o olho do Senhor está sobre toda a terra. Então, quando você, amado, honra a Deus, aliás, uma família que deseja servir a Deus, portanto, deve, em primeiro lugar, cultivar um ambiente de adoração, onde Ele é honrado, ou seja, é o reconhecimento de que Deus está acima de tudo. A falta desse fundamento, muitas vezes, nos deixa perdidos e clamando: Deus, onde é que o Senhor está? A pessoa não quer nada com Deus, o ambiente familiar é terrível, aí diz assim: Deus, Ele não está aqui. Deus, o Senhor está onde? Onde é que o Senhor está? Porque o ambiente, amado, não é um ambiente que glorifica a Deus. É um ambiente carnal, onde o que prevalece é a minha vontade, os meus desejos. Eu ouvi uma palavra certa vez que o diabo, ele trocou algumas coisas ou algumas palavras para entrar na vida das pessoas, e uma das palavras é essa aqui, ó: nada vê. Alguém chega para você e diz assim: irmão, isso é errado, isso não agrada a Deus. A outra responde o quê? Nada vê. Sabe? O apóstolo Paulo disse assim: não se amolde o padrão desse mundo, mas hoje a igreja diz, sabe o quê? Nada a ver isso, besteira. Só um pouquinho, uma vez, um momento, um instante. Em um podcast, ele não é cristão, mas Deus, ele fala onde ele quer. Está um grupo de humoristas sentado lá, tem um lá sentado numa cadeira, ele está vestido de anjo, mas ele tem um chifre, né? Esquisito ele. Mas tudo bem, ele está lá. E tem lá uns 4 sujeitos. Parece que o apresentador é Rafa. Ele diz assim: Rafa, eu sou ateu. Quanto tempo eu preciso crer antes de morrer para me chegar lá? Ou seja, para Deus me aceitar? Escute isso, o cara não é crente. Aí o cara diz assim: ó, já era para tu ter se arrependido. Sabe por quê? Porque existe um anjo chamado anjo da morte. Sabe o que é o anjo da morte? Ele chega de repente, uma dor no peito, uma dor de cabeça, pá! Morreu, está aqui na porta. Então, meu filho, já era para você ter se arrependido. Você não gosta de brincar com as coisas de Deus? Né? E era um podcast de um pessoal que não era cristão, crente, mas o que ele falou é uma verdade. As pessoas acham, amado, que Deus, ele está disponível a qualquer momento. Na hora que eu me arrepender, show, beleza. Na época de Noé, amado, Noé estava dizendo: olha, o mundo vai se acabar, vai vir uma inundação. E as pessoas, kkkk, isso é conversa de doido, o Noé está ficando doido, olha o tamanho do barco que ele está fazendo. Chegou a chuva, o povo morreu, e Noé salvou a família. E hoje, Jesus disse assim como nos dias de Noé, o povo bebe, o povo casa, o povo se dá em casamento, o povo celebra, festeja, uhul! Mas Jesus Cristo, ele vai chegar e eles não vão perceber. E ó, já foi. Então o momento de se arrepender quando é? É hoje. Então, o nosso lar, amado, tem que ser um ambiente onde o Senhor é glorificado. Quando eu chego na casa de crente, a primeira coisa que eu olho é para as paredes.
que é. Oi. Oi. Está fazendo hora comigo. Então são ídolos, amado, que tem dentro da nossa casa, a gente não percebe. A palavra do Senhor diz, amado, que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo, amém? Tudo que você faz com o seu corpo, se o corpo é do Senhor, você está prejudicando o corpo, você está, de uma forma ou de outra, está pecando. Se você come que nem um desesperado, é pecado a gula. Se você anda em alta velocidade, é pecado, porque você pode tanto arriscar a sua vida, como você pode arriscar a vida do outro. Se você consome coisas que o seu corpo não quer, amado, entorpecente, seja lá o que for, cachaça, bebida, cigarro, onde é que está na Bíblia isso? O teu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Tu quer que tem lá? É proibido beber cachaça? Sério? O meu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Então, tudo que eu consumir tem que ser para a glória de Deus. Então, tudo que eu consumo no meu lar, entrou no meu lar, o nome do Senhor tem que ser glorificado, amado. Um ambiente que adora, que exalta, que glorifica o nome do Senhor. Aí eu digo que eu temo o Senhor, mas a minha casa, ela não tem reverência às coisas de Deus. As pessoas chegam na minha casa, não sabem dizer se é casa de crente ou de qualquer coisa. Mas eu amo o Senhor. A falta desse fundamento, irmão, escute isso, muitas vezes nos deixa perdido e clamando: Deus, fala comigo. A vida familiar deve ser um reflexo da nossa adoração, pois o que a Bíblia fala sobre o louvor e a adoração se aplica diariamente em nosso lar. Tudo que eu faço, amado, tem que ser para o louvor do Senhor Jesus. Segunda coluna, amado, o segundo pilar, né? Versículo 14, a parte B, diz assim, ó: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa palavra, ela é de Deus ou essa palavra ela é de Josué? Escute bem. Tem coisas que o homem fala e tem coisas que Deus fala. Essa palavra do versículo 14b, ela é Josué que está falando ou é Deus? Vou ler o contexto para vocês. O contexto diz assim, versículo 2. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A boca que está sendo usada, ela é a boca de Josué. Mas a exortação é de Deus. Josué, ele não tem capacidade, condições de saber se tem alguma coisa escondida na casa de ninguém. Mas ele era servo de quem? De Deus. E o Espírito Santo de Deus, amado, ele vê todas as coisas. E ele usa quem ele quer. Se ele colocou alguém na liderança, é para denunciar o pecado e também para trazer instrução. E nesse caso, Josué está trazendo o quê? Exortação. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além de Eufrates. Escuta isso, amado. Talvez aqui eu não sei se tem, acredito que não. Mas a irmã aceitou Jesus e a avó tinha uma imagem guardada que foi da bisavó, da tataravó, e é de geração em geração, e está lá guardado por respeito à minha bisavó, que deixou para a tataravó, para a avó, para não sei o quê, até chegou na minha mãe, e por respeito eu guardo, afinal de contas não tem nada, vê, né? Aí você tem lá um ídolo guardado na tua casa, não é teu, né? Mas de quem é a casa? Quem tira a poeira dele? É você.
Então foi Deus que exortou o povo através de Josué. Ou seja, se a primeira decisão tem que ser o temor no meu coração, a segunda tem que ser uma decisão radical. Eu não vou mais fazer isso. Acabou-se. Eu vou mudar a partir de hoje. Eu não vou mais comer açúcar. Eu não vou mais comer gordura. Eu vou fazer agora caminhada todo dia, 1 hora de caminhada. Eu estou falando de coisa, amado, do cotidiano. Mas eu quero que vocês saibam de decisões radicais. O que é que você identifica que na tua vida ainda não glorifica a Deus e você está lá? Batendo lá. Então você tem que tomar uma decisão radical. Sabe por quê? Porque tudo que a gente fizer, amado, a gente vai prestar conta diante de Deus. Aí a minha pergunta é, você está preparado para receber de Deus a recompensa daquilo que você fez? Escuta isso, amado. Josué, ele toma uma decisão extremamente prática. A escolha de servir ao Senhor, ela implica necessariamente renúncia de todos os outros deuses. Para Israel, era ídolos. E para nós, o que é? Eles são sutis. Está ali, como quem não quer nada. Escondido entre detalhes. Eu quero dizer alguns para vocês aqui. Eu falei do materialismo, amado. Aquela de colocar o trabalho em primeiro lugar. O materialismo ele exige o sacrifício do tempo da família e o trabalho se torna um altar da sua vida. Se nós formos para a Bíblia, se fosse para a gente trabalhar todo dia, estava lá na Bíblia. Aí tem na Bíblia isso aí. Deus ele construiu o dia em quantos dias? A terra em quantos dias? 6 dias. E descansou no 7º. E Deus se cansa? Aí é uma ideia, né? Que o corpo ele precisa de descanso. Mas esse descanso, amado, ele pode ser apresentado como? Um dia que eu vou tirar para minha família. Vou fazer um passeio com a minha família. É porque, amado, sério, muitas vezes a gente eu não posso levar minha família para canto nenhum. Pode. É tudo a questão de planejamento. Mas pode. Se você se planejar, você pode. Porque a gente compra coisa muito mais cara do que um passeio para a família. A minha esposa, depois do nosso 2º ano de casado, se eu não me engano, ela disse assim, Célio, todo ano eu quero uma lua de mel. Eu não esqueci não, todo ano. Eu disse, vixe, todo ano quer dizer que não tem fim, né? O Ismael já está com 23 anos, né? E a gente tem 24 anos de casado. A gente é rico? Não, irmão. Não é rico não, mas a gente se programa. A gente vai viajar agora de novo, né? A gente já alugamos lá um espaçozinho lá em Natal, parcelado. Porque se não for parcelado, a gente não faz, né? E a gente vai. Você está entendendo? Então, se você quiser, você faz. Porque você sacrifica para qualquer outra coisa. O meu carro é importante. Não sei o que é importante. E a família, amado? Quando ela fica sucateada. Sabe? Então não perca oportunidades, invista na sua família, mano. Porque daqui a pouco tudo passa. Então tem pessoas que são tão presas
nas coisas, nas conquistas materiais, que esquece a família, sacrifica a família. Tem os entretenimentos pessoais, sabe, os pessoais que só está ligado a mim, só ligado a mim. E a minha família, como é que fica? 3 anos atrás, a Leide teve um sonho, um desejo de fazer um retiro de mulheres. Eu pensei, gente, na área financeira. Vixe, Leide, mas aí vai ser pesado para as irmãs, né, não, e tal. Mas quando a Leide apresentou para as irmãs, bênção, glória a Deus, nós vamos e tal. Eu digo, né, graças a Deus que eu que estou errado. Se programar dá certo. O nosso retiro de mulheres vai ser em outubro. Em outubro. Nós estamos aonde? Janeiro. Se você guardar R$15 até lá, por mês, deixa eu 1, 2, 3. Não, 15 também é pouco, né? Bagunça, né? Mas guarde R$30 por mês, que você vai ter dinheiro para ir para o passeio, ainda dá para levar o cônjuge, olha, se der para levar o filho também. Planejamento. Sabe? Planejamento. Se não se planejar, amado, não sai do canto. E não espere para fazer as coisas de última hora. Tem que ter planejamento para que as coisas aconteçam. Você quer um exemplo? A gente está se programando para fazer essa coberta do Guaci. Nós estamos hoje são 18 dias. 18 dias. A gente já vendeu mais da metade. Ainda falta 12 dias e 2 meses. Sabe? Se planejar, amado Deus, Ele vai abençoar. E vai fazer acontecer. Então, não deixe de investir na sua família. Não deixe, amado. A sua família é mais importante do que tudo. Você precisa do trabalho? Precisa. Mas se tu tiver trabalho e não tiver família, para que serve o dinheiro? Não serve para nada, irmão. Terceira coluna, o terceiro pilar. A gente falou agora de uma decisão radical, e isso é uma decisão radical, você tem que tomar. Eu vou fazer. Não quero saber onde vai quebrar, mas eu vou fazer. Com cuidado, irmãos. E por último, amado. Por último lugar, ele está falando aqui de uma declaração leal. Você tem que ser leal naquilo que você declara. Você tem que ser leal com as suas palavras. Você tem que ter convicção daquilo que você fala. Você não pode falar, amado, de qualquer jeito, por impulso. Versículo 15 desse texto diz o quê? Ele diz assim, mas eu... Aliás, ele diz assim, porém... Porém, se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolha hoje quem irão servir. Agora, preste atenção o que é que o Josué está ensinando aqui através do Senhor. Ele diz que a escolha, ela tem que ser clara, e essa escolha, ela é inevitável. Você tem que tomar uma decisão, o que é que você vai fazer da sua vida. Amado, uma pessoa que bebe muita cachaça, qual é o resultado dela? Cirrose, um monte de doença, vai morrer. Se a pessoa tem uma vida promíscua, faz tudo aquilo que não presta, de errado. Deus ele é amor, Deus ele é misericórdia. Mas a Bíblia diz que tudo que a gente fizer, a gente vai colher. Tudo que você fizer, você vai colher. Tudo que você plantar, você vai colher. Isso é um fato, amado. Agora, essa confrontação aqui, amado,
Ele não está forçando, mas ao mesmo instante ele está confrontando aquelas pessoas a ter o reconhecimento. Você é livre. Você decide o que você quer. Você quer ir para Jesus ou você quer ir para onde? Não tem outro. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não existe outro caminho para Jesus. Não tem um atalho para Jesus. Para o céu é Jesus. Ele é a ponte, Ele é o caminho. Então você é livre para escolher. Mas você também é livre para os resultados da sua escolha. Por isso que ele diz, olha, se porém não lhes agrada servir o Senhor, decide hoje o que é que vocês querem. Eu já estou ficando velho mesmo. 110 anos, meu amigo. Amados, se a gente não tivermos cuidado com as nossas escolhas, nós vamos nos perder no processo, e quem está conosco, nossos filhos, eles vão junto. Aí ele diz as alternativas que tem aqui. Quais são as alternativas que o texto oferece? Ele vai falar dos deuses antigos, além do Eufrate, ou os deuses da terra que eles vivem. Aí a minha pergunta é, você vai guardar os deuses da sua avó? Ou você vai servir os deuses do entretenimento, da modernidade, né? Você vai pegar o teu ouvido, os teus olhos, o teu coração e entregar, né? Brincadeira à parte, mas as florzinhas, né? Né? Tem as bolinhas, sabe? O free fry. Tem um jogo aí que eu não sei como é que as crianças jogam, que é um negócio que sai de dentro do chão. É free fry, né? Esse? Uns quadrados que formam uns desenhos quadrados. Eu já vi meninos jogando aquilo, eu fico olhando. Aí eu fico assim olhando. Aí eles mexem os bichos quadrados correndo, saem de dentro do chão. Como é o nome daquele jogo? Uns negócios quadrados, uns cubos saem de dentro do chão. Diz que forma a cidade. Acho que é Free Fire mesmo. Minecraft, quem foi que disse? Aí, o Minecraft, né? Esse bicho aí mesmo. Que consome o tempo. Quando você pensa que não, o dia passou, né? Agora me responde uma coisa, você que é fã do Minecraft. O que é que tu acha que sai do teu cérebro? Eu vou só dar um exemplo para vocês, certo? Quando eu era jovem, na década de 90, vocês talvez nem conheçam o PlayStation, né? Não, PlayStation não, PlayStation é novo. É um tal de... Ajuda aí, Gilberto. O Nintendo, os cartuchos desse tamanho. Aí eu já era crente, novo convertido. Aí tinha um colega nosso que viajava e deixava nós na casa dele. Aí nós alugava lá o Super Nintendo com uns 20 cartuchos. E nós ia para a casa do irmão lá, 8 horas da noite. Nós ficava de 8 horas da noite até dar sono, 5 horas da manhã. Jogando Top Gear, né? E era um carro de corrida. De noite no culto. Vem, essa é a hora da adora. Os carros correndo, irmão. Vum. E eu tentando me concentrar para orar e os carros correndo na minha frente. E era carro. Agora esses negócios quadrados, que eu não sei o que é isso, desenvolve o intelectual da criança. Você está entendendo? Então essas coisas, amado, elas têm consumido o tempo das pessoas. As pessoas acham que ídolo é uma imagem, é você pegar um artista. São coisas sorrateiras que você investe tempo. Que você banca ele, você banca. Você paga. Consome o seu cérebro, consome a sua saúde e te afasta da presença de Deus. Agora escute isso, amado. Ele diz assim, contudo, antes que o povo possa responder, ele faz a sua própria declaração,
uma das mais poderosas da Bíblia. Ele diz assim, ó, vocês, não sei o que é que vocês vão escolher, mas eu, Josué, no caso agora Océlio da Silva, eu decido, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Ele mostra para o povo que eles devem escolher, o que é que eles querem, mas ele tem a definição dele. Ele tem a definição dele. Então note, amado, que a decisão dele começa com quem? Com o marido, o cabeça. Então Deus ele levantou homens para ser autoridades espirituais da sua casa, homens para ser referência para sua mulher e para os seus filhos, ensinar o caminho do Senhor. Depois que ele disse, ó, não importa o que o meu vizinho vai fazer, não importa o que aqui a cidade de Redenção vai fazer, que o estado do Ceará vai fazer, que o Brasil vai fazer, independente do que a cultura ensinar, os meus vizinhos falar, eu e minha casa somos do Senhor, amado. Eu e a minha família, nós somos do Senhor. Então, amado, o que está faltando hoje para que as nossas casas, elas sejam lares, repleto da glória de Deus, são homens com ousadia, amado, e coragem. Nós temos muitos lares, amado, que quem lidera a casa é a mulher, porque o homem é um covarde. Então o desafio dessa noite aqui, amado, é você se posicionar, homem. É você se levantar como cabeça do seu lar. A partir de hoje a minha casa vai ser um local onde o nome do Senhor será glorificado e eu vou ser o número 1. Vou dar exemplo. Tem duas coisas, amado, que você pode deixar para a sua família. Uma se chama herança e outra se chama legado. Herança todo mundo sabe, né? É um recurso, é uma casa, é alguma coisa. Só que toda herança que é deixada, ela pode se acabar. Agora um legado, amado, é aquilo que você ensina para os seus filhos, e vai mexer com a conduta dele, e você vai morrer e o seu filho vai lembrar do que o seu pai lhe ensinou quando ele era criança. Lá em Deuteronômio 6, quando o Senhor disse, ensina o teu filho, inculca a palavra nele, quando ele estiver sentado, deitado no caminho, ensina a palavra do Senhor. O legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, amado, é quando a gente chegar em determinado lugar, alguém vai dizer assim, rapaz, isso aqui é a filha do Marcelo, olha a conduta dela, é igual a do pai. E isso, amado, ninguém pode tomar, e isso não acaba. A minha pergunta essa noite é, amado, você tem deixado legado para os seus filhos? Se o seu filho olhar para você hoje, ele tem, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe, ele tem coragem de dizer isso? Eu fui para uma formatura do 9º ano do meu filho, e lá eles escrevem lá uma carta para ler, e lá na carta tem assim, quem é o teu herói? Né? Aí tinha menino lá que dizia que o herói dele era o Homem de Ferro, né? O outro herói dele era o Homem-Aranha, o outro é o meu tio. Aí o cara que disse que era o tio dele, o pai dele estava lá, né? E o pai dele me cutucou, aquele filho de uma mãe, eu pago o colégio dele caro, e o herói dele é o tio dele. Você pode pagar o que você quiser, meu filho. Se você não é exemplo, você nunca vai deixar um legado. Já o tio não. O tio era modelo para o sobrinho. Chegou a vez do meu filho, eu fiquei, meu Deus, ele gosta muito do Homem-Aranha. Será que é o Homem-Aranha, né? Ele disse, o meu herói é o meu pai. Aí eu digo, rapaz, aí tu pegou pesado, né? Sabe, amado, porque os nossos filhos, eles só vão repassar aquilo que eles aprenderem de nós. Então o desafio hoje, amado, é você se levantar sim. É você se levantar e você se posicionar. É você declarar com lealdade pública. É você declarar com o seu coração. É você declarar com sinceridade e integridade. A minha vida, a minha casa, o meu lar, ele pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor, amado. Esse é o legado que a gente tem que deixar para a nossa família. Em nome de Jesus.
Aí agora eu queria pedir, Renata, para tu chamar lá o pessoal. E para mim concluir, meus amados, a jornada de uma família, aliás, a jornada de construir uma família que serve ao Senhor, ela não é um caminho indiferente. Pelo contrário, exige uma base. Que base é essa? É um temor sincero. E essa base, ela tem que ter uma ação contínua. Que ação contínua é essa? De purificação dos ídolos que tem dentro da nossa casa. E fundamentalmente uma declaração de lealdade corajosa pública. E esse mês, o Elvis Bruno, né, que aqui muita gente conhece o Elvis Bruno. Ano passado ele fez um desafio para a família dele, né? E o desafio era para a mulher, os 2 filhos, o homem, a filha e ele. 300 dias de academia. O ano tem 365 dias, né? 300 dias de academia. Ele só dispensou 65 dias. Quando foi agora em janeiro, né? Eles fizeram lá uma live e ele foram dar o depoimento, cada um dos filhos, né? Além de aqui ver lá eles lá, que eu não vou para a academia nem um dia, né? Mas ele desafiou e a família comprou a ideia. Mas sabe por que a família comprou a ideia? Porque ele era o primeiro a estar lá, né? O primeiro a dar exemplo. Então, pais, se você der exemplo, você vai ter fruto. E não queira passar a responsabilidade para suas... Eu trabalho demais, quem que fica mais tempo em casa é a mulher, mas você é o homem. Você é o dono da sua casa. Você é o líder espiritual. A responsabilidade nunca vai cair sobre os lombos da sua mulher. Vai cair sempre os seus lombos. Sempre sobre os seus lombos. Para que você possa entender, amado. E lembre-se disso. Esses pilares. Para repetir para vocês. O primeiro é, ele começa no coração. Com o temor. Ele continua com as mãos, que é o quê? A purificação. E ele sela com a boca, que é a declaração. A pergunta que ecoa hoje de Josué é para cada um de nós. Escolha hoje quem irão servir. Aquilo que o Josué ele falou para o povo daquela época, a palavra ressoa nos nossos ouvidos hoje. Hoje você vai escolher quem você vai servir. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, amado. O silêncio é uma das escolhas, é a pior. Que chama-se de omissão. Eu queria convidar aqui o nosso irmão Marcelo. Em nome de Jesus. Oi, som. Ei. Tu que responde aí as perguntas aí. Você tem que começar com o seu nome. Boa noite, Pai Senhor. Pastor, tem um negocinho para complicar agora, viu? Aqui para vocês, viu? Quando eu leio aqui, o que o pastor falou aqui é muito importante sobre ensinar nossos filhos. Essa semana, eu estava com uma verdade aqui, todo mundo conhece ele, que corta cabelo, e ele compartilhando comigo que ele aperreado, né, cortando cabelo, fazendo outra, e ele fez um pix errado por causa de 2 números, de um valor que nem era dele, um valor de R$2.500, ele fez para outra pessoa. E ele ficou atribulado. Aí outra pessoa, não sei se foi uma irmã dele, uma amiga dele, ligou para a pessoa desligou com medo. Aí, não, porque eu fiz um pix errado, se eu me devolver, ele desligou. Quando foi, daí a pouco, o homem retornou. Esse cara, ele é em Fortaleza, só que ele é em italiano. E ele disse assim, irmão, meu amigo, eu vi aqui mesmo. Eu não retornei logo porque eu pensei que era alguma coisa assim, eu fiquei com medo.
mas eu vi mesmo um Pix de R$2.500 na minha conta, esse dinheiro não é meu. E você pode mandar a sua chave que eu vou devolver seu dinheiro, porque os meus pais me ensinaram a ficar só com o que é meu. Eles me ensinaram isso. Você vê uma coisa que os pais me ensinou. Esse cara é um senhor de uns 60 anos já, um italiano. E ele devolveu, segundo ele, porque os pais dele ensinaram a ele a ficar só com o que é dele, viver com o que é dele, não o que é dos outros, porque o dinheiro não pertencia a ele. Porque e muitas pessoas hoje que não têm um princípio realmente desse que foi ensinado a ele bloqueava o número, quebrava o telefone, dava para quebrar, comprar outro, com R$2.500 na conta, bloqueava o número, bloqueava o chip ali, pronto, não devolvia mais. Mas como esse homem teve um pai que ensinou que a gente deve viver com o que é da gente, ser honesto, ele devolveu o dinheiro do rapaz. Porque a gente sabe que para nós que trabalham todo dia, em desembolsar R$2.500, a gente soa um bocado de dia, né? E, pela glória de Deus, como o pai dele ensinou ele a ser honesto, ele foi honesto com Everardo e devolveu o seu dinheiro. Ele devolveu o dinheiro. Ele estava me contando essa semana e o pastor falando sobre isso aí, eu estava lembrando. Agora, o pastor mandou ler isso aqui, é complicado nós, viu, gente? Diz assim, ó: a resolução de um homem corajoso, assim como você, papai. Eu, aí bota aqui meu nome, Marcelo. Tem que escrever logo. Tem, bota aí, Marcelo. Tem estimação, não é complicado não. Só pelo nome mesmo, né? Vai lá. Eu, Marcelo, solenemente determino, diante de Deus, tomar completa responsabilidade por mim, minha esposa e meus filhos. Eu os amarei, protegerei, servirei e os ensinarei a palavra de Deus como líder espiritual de meu lar. Amém. Eu serei fiel à minha esposa para amar, honrá-la e estar disposto a dar minha vida por ela como Cristo morreu por mim. Eu vou abençoar meus filhos e os ensinar a amar a Deus de todo o coração, de toda a mente e com toda a força. Eu ensinarei a honrar as autoridades e viver responsavelmente. Eu vou confrontar o mal, perseguir a justiça e amar a misericórdia. Eu vou orar pelos outros e os tratar com bondade, respeito e compaixão. Eu vou trabalhar diligentemente para suprir a necessidade da minha família. Eu vou perdoar os que errarem comigo e me reconciliar com aquele com quem errar. Eu vou aprender com meus erros, arrepender-me por meus pecados e andar com integridade como um homem responsável diante de Deus. Eu vou procurar honrar a Deus, ser fiel à igreja, obedecer a sua palavra e a sua vontade. Eu vou trabalhar corajosamente com a força que Deus me der para cumprir esta resolução pelo resto da minha vida e para a sua glória. Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Irmãos, essa resolução aqui, ela vai ser distribuída para todos os homens casados dessa igreja. E tem um cantinho aí para você assinar. Tá certo? A Leide vai distribuir. Ok? E a gente também vai dar para vocês, claro que é só uma xerox, mas vocês podem fazer um quadro, botar na parede, tá? Uma plaquinha que tem essa inscrição: eu e a minha família, ou seja, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Então, por que é que eu chamei as crianças aqui essa noite? Porque eu vou pedir para os pais, todos os pais, virem aqui para o altar agora, tá certo? E os filhos irão impor as mãos sobre os pais e vão orar pelos pais, tá certo? A gente vai dar aqui o microfone para uma das filhas que tem uma voz mais potente e tá bom? Vocês podem assinar depois, tá? Mas vamos vir para cá para a gente fazer esse momento de oração. Os filhos vão orar pelos pais e depois os pais vão orar pelos filhos, tá certo? Então bora, pais, para cá.
subir aqui no altar. Aliás, fica aqui embaixo, né? Os filhos é que vão subir no altar. Bora os filhos. Bora, pai, filho, filho, pai. Bora, pessoal. E o Espírito Santo. Vamos, pessoal, aqui rápido, para a gente fazer um momento de oração. Bora, Pedro, bora, Marcelo, bora, Jefferson, bora, Val, bora, Desi, bora, chefe, Alisson, Adriano. Quem é pai? É Gilberto. Pode eu esquecer o nome, né? Aí vai que eu não digo. Aí não vem, né? Todos os pais. Messia, cadê o Messia filho? Só vê o pai. Está trabalhando? Está trabalhando? Certo. Os pais, agora os filhos para cá. Bora, Vlaidson, Raíssa. Eu não sei o nome das crianças, eu vou me atrapalhar. Os filhos sobem aqui no altar, tá certo? Todos os filhos, gente. Quem mais que está aqui? Que o pai está aqui? Tem mais alguém? Aqui. E o José não vem não? Ei, José, tu vai orar pelo teu pai não, bonito? Traz aí, vem com ele, a mãe. Ele não pode vir com os pés dele, vem aqui. Certo? Ainda falta ainda. Filho. Cadê o Teozão? O Teozão está ali. Cadê os irmãos lá da roda? Eu estou falando com 2 microfones, né? Os filhos, irmão. Aí teu pai está aqui, né? Não, vou botar um menino pequeno, né? Tu vai orar por todos os... É tu. Quer mais não? Então, assim, a Mirella vai representar todos os pais, né? E ela vai rogar as bênçãos sobre a vida dos pais, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigada, Pai, por este momento. Obrigado pela vida de cada pai que está aqui, meu Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa ser com a vida de cada um. Que o Senhor possa todos os dias os instruir, meu Pai. Os dar discernimento, sabedoria para dirigir a sua família, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Pai, venha todos os dias ensiná-los, meu Pai, o caminho certo que deve andar. E que todos os dias eles possam ser exemplos para a sua casa, Deus, em nome de Jesus. Os dê força, os dê coragem, meu Pai. Os dê sabedoria. E que em nome do Senhor Jesus, todos os dias da vida deles, eles venham entender que eles precisam do Senhor. E que eles venham nos passar que nós também precisamos do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida de cada um, meu Pai. Os abençoe grandemente, Pai. E nos ensina a ser filhos, meu Pai, obedientes, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Agora é o contrário. Agora os filhos descem e os pais sobem e colocam a mão assim na cabeça dos filhos e abençoe em nome de Jesus. Não, mano. O Jefferson. Vem, Jefferson. Ora aqui. Pelos nossos filhos. Amém, né? Do bucho. Senhor Deus, como já foi orado aqui, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado, Senhor, por este momento, Senhor. Queremos que a Tua presença neste lugar. Espírito Santo de Deus, nos ensina em nome de Jesus. Como foi ministrado nesta noite na Tua palavra, Senhor. Que de fato, de verdade, nós venhamos ser exemplo, Pai, para os nossos filhos. Que nós venhamos deixar, Deus, um legado, Deus, do Senhor, Deus, para a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, nos orientar, abrir os nossos olhos, Deus, o nosso entendimento, Senhor, para que nós venhamos refletir, Senhor, a Tua presença na nossa casa, Deus, nos nossos filhos, nos nossos familiares, Senhor, em nome de Jesus. Que nós venhamos ser, Deus, este pilar ao qual o Senhor deseja que nós venhamos ser na nossa casa, Deus. Este exemplo, Deus, cristão, em nome de Jesus. Então abençoa aqui, Deus, cada filho aqui presente, cada pai, que o Senhor possa, Deus,
Em nome de Jesus, Pai, derramar da tua unção, da tua presença, Pai, trazendo, Deus, sabedoria, trazendo, Deus, discernimento, trazendo paz e harmonia, Deus, entre pais e filhos, em nome de Jesus, e que o Senhor seja glorificado e exaltado, Senhor, em nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, e que cada lar aqui representado, cada família aqui representada, Senhor, venha, Deus, te honrar e te glorificar e te exaltar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Aleluia. a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. 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 Entregar as folhazinhas. Depois nós vamos bater uma foto, tá certo? Segurando a resolução com a mão e o papel com a outra aí, a casa. Deu para entregar a todo mundo, Leite? Minha casa servirei. Os dois papel? Deu certo os dois? Da casa também? Pronto, pessoal. Me dá ele de a casa. Só uma fotinha. Eu e minha casa serviremos. Ó, pessoal, eu tirei uma xerox, é só uma xerox, né? Vocês podem botar numa plaquinha e procurar um canto da casa, né? Um local onde você sempre vai ver essa frase: eu e a minha casa serviremos o Senhor. É só um memorial. Lembra que eu falei que eu entro na casa das pessoas, não tem nada que reflita a palavra de Deus. Então, para quem não tem, agora vai ter uma plaquinha, tá certo? Em nome de Jesus, e que você possa declarar isso, que a sua família, ela é do Senhor Jesus. Amém? Louvor está com oportunidade para encerrar aqui em nome de Jesus. Será abençoada tua descendência. Eu e minha casa serviremos a Deus. Ele vai curar sua dor. Se um fio de escarlate salvou a meretriz e sua família, o que pode o sangue de Cristo fazer por você e por sua casa? Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se o amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar, pois quem guarda sua casa é o leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa enquanto lá dentro a glória de Deus. Reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar, pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Se um filho partiu, se um bem se perdeu, se o amor esfriou ou alguém morreu, você pode chorar, mas não deixe de esperar em Deus. Sua casa é herança de Deus, ninguém pode tocar, pois quem guarda sua casa é o leão da tribo de Judá. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O
sangue reveste a casa, enquanto lá dentro a glória de Deus reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Quem tem a marca de Cristo tem uma aliança firmada com Deus. O sangue reveste a casa, enquanto lá dentro a glória de Deus reúne a família, acende a família, renova entre eles o amor. Ele acaba com a guerra, ele sara a terra, da casa se torna Senhor. Ele põe, ele tira, ele mata e dá vida, faz tudo voltar pro lugar. Pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor, pois a casa que teme ao Senhor sempre vai triunfar. Glória a Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Que bênção, né? Então, que hoje você saia daqui, amado, com essa cobrança dentro de você, né? O que é que você vai fazer com aquilo que você recebeu aqui hoje, como palavra de Deus? Você vai identificar os ídolos e você vai declarar, em nome de Cristo, que a sua casa pertence ao Senhor. Então eu quero orar a Deus agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua misericórdia, Pai. Deus, que essa noite não seja somente um símbolo, Pai, o que foi falado aqui, mas que seja de verdade, Pai, atitude na prática, na vida de cada homem de Deus que faz parte dessa comunidade, e que eles possam impactar, Pai, outras famílias, outros homens, com a lealdade, com a fidelidade, quanto à Tua palavra, Deus. Usa os Teus filhos para a Tua glória, Pai. Usa, Pai, cada família aqui para a Tua glória, Pai. Deus, muito obrigado por tudo, ó Pai. Deus, que o Senhor continue conduzindo, Pai, nossas vidas. Nos leve em paz, segurança debaixo da Tua graça para os nossos lares. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amado. Deus abençoe. Irmãos, quem ainda não pegou o bloco, tá certo? Me procure aqui para pegar. A gente ainda tem bastante bloco para ser vendido, tá bom? Em nome de Jesus. Muito obrigado.